Amigas e amigos, os grupelhos fascistas que foram fundamentais para fazer essas mobilizações aí da Rede Globo, né, da mídia de uma maneira geral, contra a presidenta Dilma Rousseff, que resultou no impeachment fraudulento contra ela, estão anunciando novas manifestações para o dia 26 de março. A pauta deles é confusa, eles misturam aí fórum privilegiado, corrupção, nomeação de Moreira Franco, e lá pelas tantas enfiam o que de fato interessa, que são as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Ou seja, eles vão para as ruas apoiar as reformas neoliberais. Eu falei aqui que esses grupelhos estão a serviço da Operação Lava Jato, isso é evidente, a serviço do golpe, eles são fundamentais para o golpe. Eles estão dentro dessa lógica da pressão da Operação Lava Jato para fazer com que a equipe política do Michel Temer se ajuste à condução do programa do golpe. E a gente vê isso claramente aqui pela pauta que eles estão apresentando. Portanto, está aí um ponto importante, um ponto fundamental para que as forças democráticas, progressistas, as representações sociais dos trabalhadores façam o desmascaramento desses grupelhos fascistas. Como em 1964, eles fizeram a mesma coisa, criam esses grupelhos em profusão para dar a impressão que eles têm representatividade social, falam inclusive que são os movimentos sociais. Olha só até onde chega o absurdo desse tipo de gente, fascistas. É importante a gente ter sempre a referência de que o fascismo tem sim condições potencial para fazer mobilização popular. Isso na Alemanha foi assim, na Itália foi assim. Basta estudar, eu falo sempre aqui do informe do Dimitrov, no 7º Congresso da Internacional Comunista, que ele aborda muito bem essa questão do ponto de vista teórico. O que a gente está vendo aqui hoje é exatamente isso. A força que esses grupelhos vão ganharam, agora deu uma arrefecida, mas continuam aí sendo instrumentalizados pela turma do golpe para fazer esse tipo de coisa como eles estão anunciando agora. Eles andaram aí sendo recebidos pelo Michel Temer, é bom ficar de olho nisso também, que pode ter inclusive aí uma composição. O Temer, essa história dele dizer que se for réu na Lava Jato vai ser afastado, isso é uma jogada, A Folha de São Paulo faz aí uma matéria mostrando que a Procuradoria-Geral da República age como tartaruga quando envolve essas questões, até abrir inquérito, não tem nem inquérito aberto, até abrir inquérito, apurar, não sei o que, acabou o governo golpista pela institucionalidade, Enfim, toda uma embromação, uma enrolação. Eles falam ainda dessa questão dos delegados da Polícia Federal, da Força Tarefa, que foram afastados, aqueles medíocres, bocas sujas, talvez foram afastados exatamente porque não tinham condições, nenhuma condição de prosseguir aí na lógica deles, Precisa ter alguma competência, à medida que a complexidade vai se avolumando, Precisa ter alguma competência. Agora, Márcio Adriano Anselmo, esse que deflagrou tudo, esse que estava andando e tropeçou no carro do Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, com a Globo por perto, e outros mais, aquele Moscardi, enfim, toda aquela turma lá, delegados desqualificados, desclassificados, não sei, não dá para saber ainda exatamente qual é o buchicho ali, qual é a essência da coisa, isso vai aparecer logo. Mas eles põem essa questão aí também e vão tocando, A mídia também entra nesse jogo, claramente, na pressão em cima do Temer. Essa questão aí do hacker, da extorsão sofrida pela a chamada primeira-dama, Marcela Temer, a esposa do Temer, isso soa muito esquisito, isso, Daqui a pouco, como disse o Paulo Nogueira, do site Diário do Centro do Mundo, eles dão lá uma graninha, um patrocínio para eles e fica tudo dizendo que foram censurados, o Globo e a Folha, que estão dizendo que foram censurados. Agora, e a questão da intimidade, da preservação da imagem da pessoa, isso não conta, está na Constituição. Quer dizer, a liberdade de imprensa, a liberdade de... Que informação? A informação serve exatamente a quê? É evidente que eles estão fazendo aí joguinho, malandragem. O Paulo Nogueira detecta muito bem isso. Já o jogo de cena, enfim, E também a gente vê esse jogo de cena por parte aí dos ajustes que eles procuram fazer também na Operação Lava Jato. Esse bate-cabeça entre o Gilmar Mendes e a Operação Lava Jato, por exemplo, isso já não vem de agora, vem de algum tempo. O Sérgio Moro aí respondendo de maneira indireta, respondendo ao Gilmar Mendes, justificando a indústria dele lá, da delação premiada, que prende e deixa a pessoa lá, Ele tenta justificar isso na justificativa, no despacho, em que ele negou a prisão domiciliar do ex-deputado Eduardo Cunha, que ele tratou lá com todo cheio de dedos,
Enfim, por que eles têm que defender isso? Né? O Gilmar Mendes fica incomodado, evidentemente, que ele pode pegar a turma dele lá, né? A turma dos tucanos. Né? Então ele já dá algum recado aí, ó, vamos maneirar, vamos ponderar, né? E o Sérgio Moro justificando o que ele vem fazendo, né? Evidentemente que o que ele vem fazendo só serve para o propósito de perseguir o ex-presidente Lula. Toda essa turma aí que ele prendeu, que está lá, né, nas masmorras da Operação Lava Jato, tem esse único objetivo. Aí ele fala aí da questão ele cita o caso do Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef, os dois primeiros delatores da Lava Jato. Ele diz, né, que além de executivos da Odebrecht, que estão com prisão preventivas, estão presos lá, enfim, né? Ele disse que se assim não fosse, é provável que ainda estariam recebendo propinas, né, de seus ativos no exterior, né, quiçá deslocados para outro país, né, e vai justificando tudo isso. Agora uma pergunta elementar, uma pergunta fundamental. E a turma aqui do metrô de São Paulo, né, o Paulo Celso... Paulo Celso, como é que é o nome dele? Paulo Celso Mano Moreira da Silva e o Ademir Venâncio de Araújo. Paulo Celso eu conheço muito bem ele, eu fui diretor de imprensa do Sindicato dos Metroviários por 11 anos, de 89 a 2000, um pouquinho para frente de 2000, né? Tive embates com ele, né? Um clássico quando teve um acidente no metrô, que ele disse que era coisa natural, que acontecia de forma natural. Isso foi no auge exatamente da denúncia aqui, né? Que ele assinou um contrato com a Alstom. Eles demitiram todo o corpo técnico do metrô, os tucanos, na época era o Mário Covas, e fizeram um contrato com a Alstom, aquela multinacional francesa, que foi em 1997, eu estava lá na época, teve um acidente aqui no metrô, alguns deputados se pronunciaram na Assembleia Legislativa, ele disse que ele deu uma entrevista na Globo, no SPTV, dizendo que a classe política não merecia confiança. Eu lembro que eu fiz um editorial na época dizendo a classe do Paulo Celso, desmascarando ele, e agora a coisa surge aqui, ele dizendo que tem, segundo a denúncia, né, do Wikileaks, né, que chama aí de Swiss Leaks, né, que ele tem conta, ele e um outro diretor, né, o Ademir Venâncio de Araújo, que eu conheci também. O Paulo Celso tem conta de 3,32 milhões de dólares na Suíça, aberta naquela época, exatamente naquela época, em 1997. E as contas, para piorar as coisas, foram abertas no nome da filha, né, de duas filhas, a Fernanda Mano de Almeida, 41 anos, e a Mariana Mano Moreira da Silva, de 38 anos. Né? E essa Fernanda andou aí pelas ruas gritando contra a corrupção. Né? O site dela tem publicações lá dizendo que está na campanha contra a corrupção no Brasil, né? Eu tenho vergonha dos políticos brasileiros. Aquela mesma história do discurso do Paulo Celso, na época ele estava assinando o contrato com a Alstom da corrupção. Né? E também ela compartilhou imagens do candidato Aécio Neves na eleição de 2014. Né? Para ver o nível, essa turma aí dos grupelhos fascistas é esta gente aqui. Essa gente da corrupção, da sujeira, da lama, né? Não estou dizendo que são todos, né? Mas o padrão é esse aqui. O paradigma é esse aqui, a gente da corrupção, gente aí metida com todo tipo de maracutaia, conforme a gente está vendo aqui com esse Paulo Celso, que eu conheci muito bem, como eu disse. Outro aí, o Sérgio Aveleda, que foi presidente do metrô, também conheci, né, que agora virou secretário municipal de transportes do Dória, aqui em São Paulo, foi afastado por corrupção. Né? Quer dizer, esses aí então pode ficar soltos, os outros não, os outros têm perigo de fugir, de ameaça, pode continuar recebendo propina. Será que o Sérgio Aveleda não está continuando recebendo propina? E o Paulo Celso? E o Ademir Venâncio e outros mais aí do metrô? Né? Para ver como o Sérgio Moro é um cínico, né? Como eles são cínicos. É isso, né? Simples. A mentira, como se diz, né? Ela tem pernas curtas e cabelos longos, de longe a gente vê. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.